Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Covid Log. Hoje a gente vai discutir com a doutora Andréa Pereira, nutróloga do Hospital Albert Einstein. A gente vai conversar sobre a suplementação nutricional e os aspectos nutricionais e o Covid-19. Oi, doutora, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é um assunto muito interessante, fiquei bem contente de poder falar sobre isso. Que bom. Bom, então eu vou pedir para a senhora, por favor, compartilhar a tela da aula e eu vou ficar aqui no mudo. No final a gente volta para conversar. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre suplementação nutricional no COVID, né? Eu peguei só os dados que a gente já tem em publicação, né? Como é algo relativamente novo, tem pouca coisa ainda. Então, peraí que ele não está mexendo aqui, não está mudando. Ah, foi. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar um pouquinho são sobre os grupos de risco de COVID. Então, uma coisa que surpreendeu muito, né, os pesquisadores foi a alta incidência de obesos entre os pacientes, principalmente quando a epidemia chegou na Europa, né, e na América, de um modo geral. Então, assim, na China a gente tem uma prevalência de obesidade baixa, eles não perceberam isso, mas quando a pandemia se espalhou, apareceu esse item, né? Além disso, a gente tem diabetes. Então, a gente vê que os obesos podem chegar até 47%, né? Aqui eu estou me baseando nesses dois trabalhos aqui embaixo. Então, assim, os dados que tem duas medidas, né, são dos dois trabalhos. Aqui de hipertensão a gente tem só os dados aqui dos dois bateu, ficou 50%. Aqui em cardiopatia só de Nova York, da cidade de Nova York, chega a 14%. E a idade, né, que também é algo que se falou muito dos idosos, a gente vê que eles tinham uma média de idade alta, doença respiratória crônica e câncer. Então, do ponto de vista nutricional, a obesidade é algo muito importante para a gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma alta prevalência de pacientes obesos. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que o diagnóstico de obesidade é feito pelo índice de massa corpórea a partir de 30, né? Então, de 30 a 35 a gente tem obesidade grau 1, de 35 a 39,9 a grau 2 e acima de 40 a grau 3. Eu coloquei essa seta aqui porque mais tarde a gente vai discutir um pouquinho da importância da obesidade acima do IMC 35, que é considerada obesidade severa. A gente vai ver que ela tem uma implicação diferente na doença do COVID. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar um pouco é o quê? O tratamento de obesidade. Ela vai englobar medicamento, cirurgia, dieta e exercício. Então, nesse período de coronavírus, de quarentena, a gente vai ter basicamente esses três: medicamento, dieta e exercício, né, para os pacientes manterem em casa. E se a gente for ver aqui no Brasil, a gente tem, esse é o último estudo em relação à prevalência de obesidade, ele está dividido por capitais, então a gente vê que entre os homens, a capital que tem maior número de obesos é Manaus, né? Coincidentemente, é uma capital que está com uma alta letalidade, com bastante pacientes, né? Não sei se a maioria é obesa ou não, mas é uma coincidência que a gente vê. E entre as mulheres, o Rio de Janeiro, que é uma outra capital também que está com uma alta prevalência de coronavírus aqui no Brasil. E aí, quando a gente pensa em obesidade COVID, né, logo que começou a pandemia, eu lembrei muito da epidemia de H1N1, porque era uma época que eu ia muito em UTI, e uma das coisas que a gente percebeu logo de cara é que esses pacientes, um dos fatores de risco era a obesidade, né? E aí, isso também apareceu agora, né, no COVID. A gente tem visto que tem uma alta prevalência de pacientes internados com obesidade, e uma coisa que é muito interessante é que quanto mais grave a obesidade, lembra que eu mostrei a obesidade severa, maior a gravidade da doença. Então, são pacientes que precisam mais de intubação e parece também que você tem uma chance maior de complicações e óbito, tá? Então, esse é um grupo de risco importante. Aqui, né, nesse trabalho, ele vai mostrando, né, todos os pacientes. Esse é um trabalho da França, né, que ele foi mostrando a porcentagem, né, de pacientes obesos. E a gente tem o que aqui? No total de pacientes, a média de MC já é alta, né? Então, já é uma média de obesidade. E quando você pega os pacientes em ventilação mecânica, você vê que realmente a média de IMC é um IMC de obesidade. E aqui tem um grupo grande de obesidade severa.
Se a gente pegar aqui, né? Aqui sim, a gente tem as porcentagens dos pacientes. Então, o que que a gente vê, né? Uma grande porcentagem de pacientes com ventilação mecânica, que tem obesidade severa, por isso que eu pedi para vocês guardarem, tá? E à medida que a gente vai aumentando a porcentagem aqui, né, em relação à ventilação mecânica, a gente vai vendo a quantidade de pacientes obesos, né? Então, aqui a gente tem o sobrepeso, aqui a gente tem paciente normal, né? Então, a gente vê a alta porcentagem de pacientes com obesidade grau 1, obesidade severa. Então, o que que a gente pode fazer de recomendação? Isso a gente não tem na literatura, né? Isso são coisas que a gente está pensando em fazer, né? Manter o tratamento para essa doença, paciente que já está tratando. Você tem que considerar os obesos um fator de risco, né? Então, isso é importante. E que é uma coisa que a gente não estava considerando, a gente estava falando muito de idoso, de hipertenso, diabético, mas a gente tem que considerar o obeso. E basicamente, em termos nutricionais, é isso: manter o tratamento da doença, né? E é uma coisa que é muito comum agora na quarentena, as pessoas não estarem conseguindo manter uma rotina alimentar. Uma outra coisa que a gente tem também em termos de publicação é a vitamina D. Então, primeira coisa, né? A gente tem a vitamina D principalmente nos peixes, né? Na gema de ovo, em cogumelos. Né? Aqui no Brasil, um dos peixes que mais tem vitamina D é a sardinha. A gente tem que lembrar que a metabolização e a absorção da vitamina D, ela depende dos raios ultravioletas. Então, a gente está num período de quarentena, onde a gente está isolado. Então, se eu já tenho uma vitamina D baixa, a tendência é baixar mais. Então, isso tem que ser conversado. A vitamina D tem uma ação muito interessante em termos de câncer, mas ela também tem uma ação no COVID, né? Então, vamos discutir só um pouquinho do que é a vitamina D. Primeira coisa, ela não é só uma vitamina, né? Ela é considerada um pré-hormônio. E ela está funcionando tanto na regulação de cálcio, como no metabolismo ósseo, junto com o PTH. Né? Ela vai ser obtida, a gente precisa da exposição solar, a gente precisa da alimentação, e eu tenho basicamente duas formas, o ergocalciferol e o colecalciferol. Né? O colecalciferol é a forma sintetizada a partir dos raios ultravioletas, geralmente é o que a gente usa para suplementar os pacientes. E aí o que a gente tem de muito interessante é que o que causa basicamente a deficiência de vitamina D? Exposição solar inadequada, ou associada ao uso do protetor. Aqui no Brasil, a gente tem que estimular o uso do protetor por causa do risco de câncer de pele, né? Mas ela também está ligada à raça. Então, quanto mais morena a pele, principalmente nos negros, eu tenho uma absorção menor da vitamina D, e com isso eu tenho mais risco de deficiência. Nos Estados Unidos tem sido descrito, né, uma maior prevalência de COVID de pacientes internados na raça negra. Aqui no Brasil a gente não viu isso ainda. Né? Nos obesos, porque a vitamina D é sequestrada pelo tecido gorduroso, e nos idosos, porque à medida que a gente envelhece, a gente perde a capacidade de converter a vitamina D. Né? Então, às vezes, não adianta pedir para o idoso ficar tomando sol. A gente tem outras causas, mas relacionadas basicamente ao COVID, isso aqui é muito importante. A gente tem poucos estudos, mas a gente pode ver que já tem algumas referências, né? Então, o que que eles falam, basicamente? Primeiro, o grupo de risco, né? Idosos, doenças crônicas, que isso também faz parte do grupo de risco. Profissionais da saúde, eles estão referindo ao fato das pessoas terem que ficar muito tempo trabalhando nas unidades de terapia intensiva, eles então tomando pouco sol, tende a ter mais deficiência. Eles mostram que os níveis séricos acima de 40, a gente considera normalidade de vitamina D acima de 20, tá? Mas os níveis séricos acima de 40, eles têm uma redução de complicações nos casos graves de influenza e pneumonia, então eles estão aferindo que provavelmente no COVID esse nível seja um nível mais protetor, né? Eles mostraram que a vitamina D a gente pode medicar semanal, mensal ou diária. Nos trabalhos parece que a dose diária teve um efeito mais protetor em relação às complicações do COVID. Né? Então, o que que eles falam em relação à suplementação de vitamina D? Que a gente tem que tratar a deficiência. Né? Então, os pacientes com deficiência de vitamina D, eles tendem a complicar mais. Então, o ideal é que ficar mais tempo nas unidades de terapia intensiva. O ideal é que se eu tenho esse paciente, eu já medique,
né? A gente não tem nada do paciente que tem um nível sérico de vitamina D normal que eu suplemente com vitamina D. Então, o ideal nesse período agora é que, para os pacientes que a gente sabe, sabidamente tem deficiência de vitamina D, a gente estimular que eles não parem o tratamento. E para os pacientes que internam, a gente pedir vitamina D, geralmente sai em 1 ou 2 dias, e dependendo do nível sérico, a gente já tratar. O mecanismo de ação no COVID está falando do quê? Basicamente, de uma ação anti-infecciosa. Então, ele faz um estímulo da catelicidina, né, que tem uma atividade antimicrobiana direta, né? Ela também contra os patógenos invasores, contra bactérias e vírus, né? E ela tem uma ação importante nos vírus encapsulados, coincidentemente. A gente tem essa característica no coronavírus. E também a redução da inflamação por reduzir citocinas pró-inflamatórias, né? E reduzir também a expressão dessas citocinas e aumentar a expressão das citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente tem duas ações da vitamina D, né? Uma ação antiviral e uma ação anti-inflamatória também. Um outro elemento que tem se falado, que a gente já tem artigo, mas aí a gente tem menos evidência ainda do que a vitamina D, porque a gente tem menos estudo, é o zinco, né? O zinco, basicamente, o alimento que mais tem é a ostra, né? E a gente tem outros alimentos, mas a nossa necessidade diária de zinco não é tão alta. E na alimentação básica do brasileiro, com carne, bovina, frango, né? A gente já tem uma quantidade boa de zinco. Ele é um mineral muito abundante no organismo, né? De 2 a 3 gramas do conteúdo da massa corporal é composta por zinco, né? 90% armazenado no músculo e nos ossos. Ele é um cofator de mais de 300 reações enzimáticas e ele age basicamente na manutenção do sistema imunológico. Por isso que ele é importante no coronavírus e outras infecções. Então, quando a gente pensa em causas de deficiência e quadro clínico da deficiência de zinco, as causas são diminuição da ingestão dos alimentos que têm o zinco. Isso é muito comum em pacientes que fizeram cirurgia do trato gastrointestinal, de um modo geral, né, porque eles não conseguem absorver. Ele está associado também à deficiência de ácido fólico e quando eu tenho menor absorção de gorduras, né, basicamente nesses pacientes que operaram no trato gastrointestinal ou que têm alguma restrição dietética, vegetarianos, veganos, pela falta do consumo da carne. A gente tem uma série de sintomas associados à deficiência de zinco, mas a maioria dos pacientes é assintomático, tá? Os níveis são reduzidos em obesos, olha os obesos aqui de novo, né? E a gente sabe que em idosos também. Então, isso, né, a parte nutricional, ela vai corroborar alguns grupos de risco. E aí a gente vem para cá, né, da deficiência de zinco, onde é mais comum, pacientes oncológicos, obesos, diabéticos, idosos, né? Então, isso aqui está dentro desse quadradinho aqui para lembrar que é um grupo de risco que acaba tendo mais deficiência de zinco, né? E cirróticos também, mas pelo coronavírus isso aqui interessa bastante. Tem alguns trabalhos colocando o paciente oncológico também como grupo de risco do coronavírus, né? Então, a gente poderia até englobar isso aqui em relação à deficiência de zinco. E aí, o que o zinco faz, basicamente? Lembrando que a vitamina D tem uma ação anti-inflamatória, o zinco, né, basicamente tem ação também, igual da vitamina D, imunológica, mas ele só atua nessa área em termos de prevenção do coronavírus. Então, ele tem uma função, né, de estimular tanto o neutrófilo como a célula NK, né? Os macrófagos, eles são afetados quando eu tenho deficiência de zinco, né? Eu também tenho uma ação na fagocitose, na morte intracelular, produção de citocinas, funções dos linfócitos T e B, né, produção também de interleucina 2, e um processo de estabilizar a membrana, né, então isso aqui tem uma ação, né, em radicais livres e também dos processos inflamatórios, mas basicamente a ação do zinco está ligada ao sistema imunológico. E aí a gente pensar em COVID especificamente, a gente tem que, né, o zinco in vitro, ele acaba inibindo a replicação de alguns vírus, né, tanto do picornavírus, do rinovírus, do coxsackie, né? No coronavírus, parece que ele inibe o processamento proteolítico, né? E com isso ele acaba agindo também na replicação viral.
E uma meta-análise mostrou, mas isso para resfriado comum, que se eu usar suplementação de zinco no início dos sintomas de resfriado, eu tenho uma redução, né, da duração dos sintomas. Então, a média acaba sendo menor que 7 dias. Então, algumas pessoas, alguns serviços estão aferindo você fazer suplementação de zinco no início dos sintomas, né, do coronavírus, tentando pensar nesse mecanismo aí igual do resfriado. Então, para resumir, né, mas assim, só falando um pouquinho do zinco de novo, a gente não tem evidências tão fortes, né, quanto a vitamina D. A vitamina D a gente já tem mais trabalhos publicados em coronavírus. No zinco a gente tem basicamente um que está aferindo muita coisa em relação à pneumonia e resfriado, tá? Mas são os dois que a gente tem falado em termos nutricionais em Covid. Então, resumindo, a obesidade é um fator importante de risco, tá? Principalmente aqui no Brasil. Então, esse grupo tem que ser incluído como um grupo de risco e tem que ficar mais isolado, porque o ideal é que eles não peguem, né? A vitamina D e o zinco parecem promissores para o COVID como um adjuvante nutricional e para pacientes que já estão doentes, né? A gente não tem nenhum respaldo científico dizendo que tomar vitamina D ou tomar zinco vai prevenir a doença, como foi divulgado em vários meios digitais. E no caso dos pacientes diabéticos e hipertensos, que também são grupos de risco, a gente não pode esquecer que eles têm uma restrição dietética importante. Então, no caso do diabético, a gente restringe muito o carboidrato e a gordura. Então, eles têm que manter essa restrição nos períodos de quarentena, porque senão ele tem um aumento de glicemia, então ele vai ter um pior controle do diabetes, e caso ele pegue o coronavírus, isso vai ser pior. E no caso do hipertenso, a gente sabe também que o ganhar peso, né, e dietas com muito sal também piora a hipertensão, então isso também deve ser mantido. É a recomendação dietética que a gente tem que fazer para esses grupos, né? A gente não tem nenhum respaldo dizendo que emagrecer durante o período da quarentena vai diminuir a chance de eu pegar coronavírus no caso dos pacientes obesos, mas talvez seja uma estratégia interessante para diminuir risco de complicação, mas faltam evidências nutricionais ainda, tá? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer, se tiverem alguma dúvida. É isso. Obrigada, doutora. Foi excelente a aula. Acho que as informações foram bem claras, né? Você passou aí pelos pontos mais importantes, né? Então, a questão da obesidade, que isso está claro e a gente está vendo no dia a dia que são doentes mais complicados, né? Que evoluem mal e até mesmo ficam mais... ventilar um obeso... Fora do Covid, né? Pensando em termos do modo geral. Do doente grave como um todo, né? E sobre a vitamina D, eu estava até vendo esses estudos, né? De forma prática, o que a senhora orienta? Então, o paciente internou, né? Naqueles casos mais graves que exigem internação, a gente guiar a reposição ou não baseado no nível, né? Se isso é possível, na dosagem da vitamina, né? Não fazer isso empírico, independente, internou e coloca lá aquela prescrição com tudo que tem. Então, a vitamina D é mais fácil, porque o que acontece? Você consegue dosar e sai em 1 ou 2 dias, né? Então, assim, eu sei que vários serviços já estão fazendo protocolo de suplementar os pacientes com vitamina D, a maioria deles baseado nisso, se o paciente tem deficiência. Então, basicamente, o que a gente tem, tá? Se o paciente tem um nível sérico menor que 20, a gente acaba dando 50.000 unidades na semana, né? Isso pode ser de uma vez ou dividido isso diariamente, que parece que é a forma diária mais interessante para esses pacientes, né? Se ele tem entre 20 e 30, a gente acaba dando 7.000 unidades semanais, né? E se a pessoa resolver ter um nível maior de segurança e ter um nível sérico acima de 40, né, a gente pode até pensar entre 30 e 40 de nível sérico, dar essa dose semanal de 7.000. Né? Esse tratamento, ele dura mais ou menos em média de 6 a 8 semanas e a gente deveria fazer de novo a dosagem, né? E com isso a gente decide se continua ou não. Agora, o zinco é mais complicado, né? Porque o zinco, em média, leva uns 14 dias para sair o resultado. Então, muita gente já está suplementando zinco, né? Pede o exame, suplementa, e aí fica esperando o exame sair para ver. Mas a gente não tem uma dose
específica para dar no caso do Covid. Certo. E a senhora citou também no final da apresentação sobre a população de risco, alguma orientação a mais para os pacientes oncológicos, a diabéticos e hipertensos, a senhora citou? O grupo de risco dos pacientes oncológicos, alguma orientação nutricional, algo de diferente? Na verdade, não, né? O paciente oncológico, ele deve manter a alimentação recomendada nos serviços de oncologia, né? Tentar manter, eu acho que isso é uma orientação geral, né? Eu acho que um grande problema que a gente tem com a quarentena, né, que as pessoas estão muito ansiosas em casa e elas tendem a comer mais, e geralmente quando você está ansioso, você acaba comendo muito carboidrato, muita gordura, Com né? certeza. E tem muita gente com medo de ir na feira, né? Não tá comendo tanta verdura, tanto legume, mas assim, tentar na medida do possível manter uma alimentação equilibrada. Então, o que que a gente considera um prato saudável, por exemplo? É metade do prato ser de verdura e legumes, né? Um quarto de carboidrato e outro um quarto de proteínas. Então, tentar manter essa proporção é interessante para o paciente. Alguns pacientes oncológicos, eles têm muito pouco apetite. Então, geralmente, a gente tem orientação de suplementos nutricionais que já devem estar orientados. Então, não deixar de tomar esses suplementos, né? A gente não sabe, por exemplo, se perdas grandes de peso podem ter uma complicação no COVID, mas a gente sabe que para paciente que vai para UTI, isso é importante. A perda de massa muscular piora o prognóstico, então a gente acredita que para o coronavírus seja igual, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ótimo. Muito bom, doutora. Obrigada. Acho que passamos por todos os pontos de maior interesse, né? Obrigada pela aula. Obrigada.